Sejam bem-vindos ao Notícias Rápidas do Futebol, especial Deadline Day do mercado de transferências. O Bournemouth anunciou a contratação do guarda-redes ex-Real Madrid Kepa ao Chelsea, por empréstimo. O Nápoles anunciou a contratação do ponta de lança belga Lukaku ao Chelsea por 30 milhões de euros e um contrato de 3 temporadas. O Liverpool anunciou a contratação do extremo italiano Chiesa à Juventus por 15 milhões de euros e um contrato de 4 temporadas. O Milan emprestou Adli à Fiorentina por uma temporada. O Wolfsburg garantiu a contratação de Özcan ao Borussia Dortmund por empréstimo. O Ajax garantiu a contratação do ponta de lança holandês Weghorst ao Burnley por 5 milhões de euros e um contrato de 2 temporadas. O Benfica garantiu a contratação por empréstimo de Zeki Amdouni ao Burnley com uma taxa de 4 milhões de euros. O Al Nassr de CR7 anunciou a contratação do brasileiro Wesley ao Corinthians por 20 milhões de euros e um contrato até 2028. O Valência garantiu a contratação por empréstimo de Enzo Barrenechea ao Aston Villa. O Arsenal garantiu a contratação do guarda-redes brasileiro Neto. Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! Bem, não este Neto, ao Bournemouth, por empréstimo. Após um ano emprestado ao Benfica, Bernat voltou a ser emprestado pelo PSG, desta vez ao Villarreal. O Salzburg da Áustria garantiu a contratação de Bajcetic ao Liverpool, por empréstimo. O Wolverhampton garantiu a contratação do guarda-redes John Stone ao Crystal Palace por 12 milhões de euros e um contrato até 2028. O Marselha garantiu a contratação por empréstimo de Maupay ao Everton. O Braga emprestou o lateral direito polaco Woodvika ao Hannover por uma temporada. O Southampton concluiu a contratação do guardião inglês Ramsdale ao Arsenal por 21 milhões de euros mais 9 mediante objetivos e um contrato de 4 temporadas. Após uma temporada emprestada ao United, o médio marroquino Amrabat voltou a ser emprestado pela Fiorentina, desta vez ao Fenerbahçe de José Mourinho. O Flamengo anunciou a contratação do extremo equatoriano Gonzalo Plata ao Al Sadd do Qatar por 8 milhões de euros e um contrato de 5 anos. O Basileia garantiu a contratação por empréstimo de Romário Baró ao Porto. O Porto concluiu a contratação do central argentino Neuen Pérez ao Udinese por empréstimo, com uma taxa de 4 milhões de euros e uma opção de compra de 13 milhões de euros. O Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos anunciou a contratação de Fekir ao Betis por 5 milhões de euros. O Real Madrid emprestou Reinier ao Granada. O Strasbourg garantiu a contratação do guarda-redes sérvio Petrovic ao Chelsea, por empréstimo. O Everton garantiu a contratação do médio-centro belga Orel Mangala ao Lyon, por empréstimo. O Nápoles anunciou a contratação do médio-centro escocês McTominay ao Manchester United, por 28 milhões de euros. O Girona garantiu a contratação do extremo Danjuma ao Villarreal, por empréstimo. O Rennes garantiu a contratação de Jota ao Al Ittihad da Arábia Saudita, por 8 milhões de euros. O Manchester United anunciou a contratação do médio-centro uruguaio Ugarte ao Paris Saint-Germain, por 50 milhões de euros mais 10 milhões mediante objetivos e um contrato de 5 temporadas. O Crystal Palace garantiu a contratação do jovem ponta de lança inglês Nketiah ao Arsenal por 30 milhões de euros e um contrato até 2029. O Nottingham Forest anunciou a contratação do central brasileiro Morato ao Benfica por 11 milhões de euros mais 6 mediante objetivos e um contrato até 2029. O Nottingham Forest garantiu também a contratação do Ward-Prowse ao West Ham por empréstimo. O Leganés garantiu a contratação do ponta de lança costa-marfinense Haller ao Borussia Dortmund, por empréstimo. O Las Palmas anunciou a contratação de Fábio Silva ao Wolverhampton, por empréstimo. O Midtjylland da Dinamarca anunciou a contratação de Mbabu ao Fulham, por 11 milhões de euros, um contrato de apenas 2 temporadas. O Leipzig garantiu a contratação do central Gertrude ao Feyenoord, por 25 milhões de euros e um contrato até 2029. O Milan garantiu a contratação do ponta de lança inglês Tammy Abraham à Roma, por empréstimo. A Real Sociedade anunciou a contratação do ponta de lança nórdico Oskarsson ao Copenhaga, por 20 milhões de euros, e um contrato até 2030. O Sporting emprestou Dário Essugo ao Las Palmas. O Mallorca garantiu a contratação do português Chiquinho ao Wolverhampton, por empréstimo. O Betis garantiu o regresso do médio-centro argentino Lo Celso proveniente do Tottenham, por 6 milhões de euros e um contrato de 4 temporadas. A Roma garantiu a contratação de Manu Koné ao Borussia Mönchengladbach, por empréstimo. A Lazio garantiu a contratação do central Guigou ao Marselha, por empréstimo. O Lyon garantiu a contratação do costa-marfinense Wilfred Zaha ao Galatasaray, por empréstimo, com uma taxa de 3 milhões de euros. O West Ham garantiu a contratação por empréstimo de Carlos Soler ao PSG. A Roma garantiu a contratação por empréstimo de Salamakers ao Milan.
A Fiorentina garantiu a contratação de Gosens à União Berlim, por empréstimo. O Leicester garantiu a contratação por empréstimo de Eduard ao Crystal Palace. O Al-Ahly da Arábia Saudita garantiu a contratação de Ivan Toney ao Brentford por 40 milhões de euros, em contrato até 2028. O Fulham de Marco Silva garantiu a contratação de Reiss Nelson ao Arsenal, por empréstimo. O Arsenal garantiu a contratação de Raheem Sterling ao Chelsea, por empréstimo. O Chelsea garantiu a contratação de Jadon Sancho ao Manchester United, por empréstimo, com uma obrigação de compra de 30 milhões de euros. O Chelsea emprestou o central Chalobah ao Crystal Palace. O Wolverhampton garantiu a contratação do internacional português sub-19 Carlos Borges ao Ajax, por empréstimo. O Botafogo anunciou a contratação do lateral Vitinho ao Burnley por 8 milhões de euros, em contrato de 5 temporadas. Após terminar contrato com o PSG, Garbi assina um contrato de 5 temporadas, com o Braga. O Braga concluiu a contratação de Rafa Guitana ao Estoril, por empréstimo, com uma opção de compra de 5 milhões de euros. Após terminar contrato com a Alanyaspor da Turquia, Hassan regressa a Portugal pela Porta do Rio Ave, onde assina um contrato de 1 temporada. O Nápoles anunciou a contratação de Billy Gilmour ao Brighton, por 14 milhões de euros. A Fiorentina garantiu a contratação por empréstimo de Bové, à Roma. O Lille garantiu a contratação por empréstimo de Bakar, à Atalanta. O Wolverhampton anunciou a contratação do médio-centro internacional brasileiro André ao Fluminense, por 22 milhões de euros. A Real Sociedade anunciou a contratação do central marroquino Agüero ao West Ham, por empréstimo. O Crystal Palace anunciou a contratação do guardião americano Matt Turner por empréstimo, ao Nottingham Forest. O Everton garantiu a contratação do ponta de lança albanês Broja ao Chelsea, por empréstimo. O Al-Oroba da Arábia Saudita anunciou a contratação de Zuma ao West Ham, por empréstimo. O Benfica anunciou a contratação do lateral Issa Caboré ao Manchester City, por empréstimo. Inscrevam-se no nosso canal secundário Tuga Lives e sigam nas redes sociais.